Aí pessoal, boa noite. Testando a conexão, vendo se está tudo certo. Deixa eu acessar aqui. Vai chegando, fique à vontade. A gente está aquecendo as turbinas. Então, boa noite. Preparando aqui porque hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo uma transmissão simultânea. É isso mesmo, galera. Eu estou aqui. Vocês olharem a base que está aqui, eu estou fazendo essa transmissão. A transmissão do Facebook, a transmissão do Instagram está indo direto para o Facebook. E aí eu tenho que fazer alguns ajustes para que o pessoal possa assistir lá também. Então, deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Boa noite, fique à vontade. Eu sei que é um horário van premiere, né, das lives. Esse horário está todo mundo fazendo live, mas é uma live muito bacana. Hoje a live tem um tema, tem uma proposta. Esperar o nosso convidado. Então, vamos lá, daqui a pouco eu já libero para o pessoal do Facebook. Mas aqui a gente já vai conversando com vocês. Então hoje eu vou trazer aqui para a live do Eu e a Beth um convidado muito especial. Para a gente abordar dúvidas e muitas questões a respeito desse tema que é muito rico, é muito vasto, nada mais do que interessante de trazer um convidado especialista no assunto para a gente enriquecer essa noite, trazer muita informação. Eu sei que vocês estão sendo presenteados aí no decorrer desse período de quarentena com muitas lives, excelentes lives. A minha é sempre vamos lá, não digo descompromissada, mas é uma maneira um pouco mais descontraída, né? Melhor dizendo. Mas eu pretendo essa semana, hoje eu já vou trazer um convidado com uma referência no assunto sobre diabetes. É bom a gente também tratar sobre diabetes aqui nesse canal. E eu vou trazer também na quinta-feira, já adiantando para vocês, um outro convidado, na verdade, alguns convidados muito especiais. Para quem me acompanha aqui nas lives do Beth, sabem que de vez em quando eu chamo alguém muito aleatoriamente para dividir a tela comigo. E aí vai rolar uma live, eu tinha combinado com essa família, vai rolar uma live diretamente da Espanha quinta-feira. Mas depois a gente anuncia. Enfim, tem muita linha para queimar nessa fogueira. Deixa eu ver se o meu convidado está aqui para a gente startar, tanto aqui quanto no Facebook. Não liguem, porque eu estou ajustando isso tudo, que é difícil ficar olhando para uma tela para outra, mas vocês me ajudem para que essa live seja muito especial. Para mim já está sendo, fiquei muito feliz de contar com uma presença, e ainda mais daqui a pouco, quando ele entrar aqui, eu já completo essa informação. Deixa eu adicionar. Poder fazer com que a galera do Facebook também assista e acompanhe essa live essa noite, né? E aí, Pablo, tudo bem, gente? E aí, vamos lá. Estou ajeitando só as coisas aqui, doutor Otávio, só para o pessoal que acompanha também no Facebook possa assistir, para a gente somar os grupos, né? Que tem muita gente que assiste aqui também no Instagram e vai Legal. passar agora a acompanhar pelo Facebook. Esse é um evento, na verdade, é o primeiro de muitos que eu quero fazer nesse formato, então deixa eu fazer agora a transição. Meu primeiro também, primeira live, estreando. É a primeira live? Pronto, vamos lá. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo bem? Pessoal do Facebook que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos nessa live sendo transmitida simultaneamente no Instagram e no Facebook. Como eu havia começado a falar, fico muito feliz e muito honrado, porque lá atrás, quando eu comecei o Eu e a Beth, eu tinha uma grande preocupação, ainda é uma preocupação de hoje em dia, mas de um paciente demonstrar talvez informações ou compartilhar um pouco desse cenário médico e rolar uma certa problemática com relação a isso. Mas ao longo de todos esses anos fazendo esse trabalho como um paciente diabético levando as experiências, eu sempre tratei de uma maneira muito respeitosa. E nos últimos anos eu fico muito feliz com grandes profissionais da saúde, grandes médicos, que me mandam mensagens, que me acompanham dentro do diabetes, falam, eu gosto do que você faz. E isso para um paciente
para mim, particularmente, é um motivo de grande orgulho. Sinal que eu estou na medida certa, estou fazendo um trabalho que visa, pelo menos, complementar, pelo menos contribuir um pouquinho, fazer mais uma semente para que chegue ao alcance desses profissionais de saúde que tanto ajudam a gente e são os principais responsáveis pelo nosso tratamento. Então, muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando essa noite, doutor Otávio. Por favor, Ah, eu que o espaço é agradeço, seu. Pablo. Que nem você falou, né? A gente tem toda essa parte técnica que coloca no Instagram, né? As informações científicas de diabetes, tudo. Você traz um outro lado, né? Que é a sua experiência e de um jeito bem descontraído. Então é uma coisa que é um peso tão grande para algumas pessoas e que às vezes elas conseguem ressignificar aí a doença, né? Encontrar o outro lado com que elas podem enxergar as coisas. E eu, quando eu olho isso, acho muito legal, porque eu queria que todo mundo enxergasse as coisas do jeito que você enxerga, assim, apesar de cada um enxergar as coisas de um jeito, mas quando as coisas são mais leves, fica muito mais fácil o tratamento, com certeza. Então eu acho que a sua parte aí também no Instagram, com esse outro lado aí, não só vendo a carga pesada da doença, é bem importante para os médicos e para os pacientes também. Então acho show de bola. Perfeito. E, enfim, o doutor Otávio já me acompanha em várias publicações já há algum tempo. E aí, aproveitando essa emenda nesse período de quarentena, vamos trazer conhecimento, aí vamos conversar, a gente trocou algumas mensagens, chegou, o que a gente vai abordar essa noite? Vamos abordar a nossa vida, o nosso cotidiano de diabetes, existem inúmeras questões, daria uma semana de lives, e aí a gente aproveitou, colocou algumas enquetes, o doutor Otávio também colocou nos canais dele, enfim, alguns grupos, questões muito comuns sobre diabetes. O doutor Otávio é endocrinologista, é especialista em diabetes, né, doutor Otávio? Em parte de educação também, na parte física, né? Fala um pouquinho, por favor. E residência médica em endocrinologia e metabologia, né, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E eu sempre fui apaixonado por diabetes desde a faculdade, a doença que eu sempre gostei de estudar e de tratar. E ela está muito associada com outras coisas, né? Que é a obesidade, que é a atividade física. Então eu vejo muito disso no consultório também. Né? Uma boa parte dos pacientes me procuram para emagrecimento. Tem o lado do diabetes aí, fora as outras doenças aí da endócrina, né? Questão de tireoide e tudo mais. Mas o grande foco aí é o diabetes mesmo. Bacana. E tem seus pacientes aqui acompanhando, enfim, tem a galera aqui no Instagram já mandando mensagem. Tem alguns que eu já vi aqui subindo. Exatamente. Então tem os pacientes do Dr. Otávio, tem a galera que já me acompanha, e tem o pessoal também aqui no Facebook. A gente preparou uma série de perguntas, eu não sei quanto tempo vai durar essa live, mas a gente já vai começar com força total, né, já tudo muito bem alinhado, então vocês aí vão complementando. É muito importante a participação de vocês nessa noite para que a gente possa, inclusive, trazer mais convidados, inclusive se o Dr. Otávio topar esse desafio, a gente repetir essa live com outras questões que talvez fiquem pendentes aí. Tem bastante pergunta, né? Não sei se a gente vai dar conta de todas. Mas vamos lá. Exatamente. Então, vamos começar aí. A gente já falou da parte física, e aí já tem uma primeira pergunta que eu quero passar aí para você, doutor Otávio. Relacionar a atividade física com diabetes. Tem benefício ou tem malefício? Caso haja, você pode falar um pouquinho? Tá, benefício tem bastante, né? Fora todos os benefícios não relacionados ao diabetes da atividade física, que é controle de pressão, ajuda no emagrecimento, bem-estar, saúde mental, a atividade física ela é bem legal para o diabetes por dois principais motivos, né? Na hora que você está praticando atividade física, o músculo capta mais glicose, então ele ajuda a reduzir a glicemia do sangue. E isso independentemente do nível de insulina. Então mesmo para quem tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, tanto faz, o músculo consegue captar mais glicose independente da insulina. E além disso, ele aumenta a sensibilidade da insulina também. Então as duas coisas simultâneas ajudam no controle. Né? Então é bem bacana. Tem gente que pergunta, e na verdade tem muita gente que tem medo de realizar alguma atividade física. Eu mesmo no começo, assim que eu fui diagnosticado, tinha meu receio, um grande receio de ter hipoglicemia severa. E tem muita gente que acaba deixando de realizar alguma atividade física por conta disso. Tem alguma recomendação sobre esse tema, hipoglicemia e treinos e atividade? Opa! Falando em hipo. Meu celular quis fazer atividade física aqui também. Tem, né? A recomendação é principalmente para quem usa insulina por conta do risco de hipoglicemia em algumas atividades, principalmente nas atividades aeróbicas,
pode acontecer uma hipoglicemia durante a atividade física. E até depois que o paciente faz atividade física, horas depois ele pode ter uma hiperrebote, né? Então, esse é um efeito que pode causar. Então, o paciente que usa insulina, a gente recomenda individualmente para cada um, dependendo do perfil e da atividade física do paciente, de reduzir a dose da insulina, às vezes antes, né? Quem usa bomba de insulina tem basal temporário, depende aí do tempo que vai durar a atividade física e de quanto estava a glicemia antes da atividade. Então, vai fazer atividade física, viu que a glicemia está de 80, é legal comer um pouco de carboidrato antes, né? Um carboidrato de absorção rápida que ajuda a subir um pouquinho e que você vai ter uma tranquilidade de fazer atividade física sem o risco da hipo. Cada caso é bem individualizado, mas de maneira geral, sempre checar quanto está a glicemia antes de fazer a atividade física e para aquelas que vão durar mais de uma hora também checar a cada uma hora quanto que tem ficado. Quando a atividade física ela é mais intensa, tipo quem faz maratona, que é uma coisa mais longa, né, que a gente chama de endurance, ou vai fazer uma musculação, pode ser o contrário. Ao invés de hipoglicemia, pode dar uma hiper durante o treino e a hipoglicemia tardia. Então, é uma preocupação frequente de quem faz musculação à noite, por exemplo, de ter hipo de madrugada. Né? Às vezes, 5 horas depois que treinou, hipoglicemia, porque vai ver, é por conta do treino. Então, tem várias coisinhas aí que tem que ficar esperto. Mas isso não é uma contraindicação para fazer atividade física, pelo contrário, qualquer atividade física está liberado para paciente com diabetes, respeitando as limitações de cada um, né? Às vezes alguma dor no joelho, neuropatia e tal. E é legal um educador físico também presente, né? Para ajudar todas as orientações e tal. Já acabou respondendo uma próxima questão, que seria alguma restrição de algum tipo de atividade física. E aí, complementando aí, doutor Otávio, existe também uma recomendação sobre a questão de uma glicemia elevada antes do treino, que não é recomendado que você pratique essa atividade, né? Existe um valor de referência? Existe. Quando a glicemia está maior que 250, a gente fica um pouquinho mais preocupado. Não é uma contraindicação absoluta, mas para aqueles pacientes que têm fita de cetose, é legal ver também se não está entrando aí em cetose antes da atividade física. Se não, corrige, deixa a glicemia estabilizar e aí vai treinar. Lembrando sempre de ter um carboidrato aí na reserva também. Perfeito, gente. É muito importante aí todas essas dicas, todas essas informações que serão compartilhadas na noite de hoje, né, que você sempre procure um especialista, sempre procure o seu médico. Não sei, doutor Otávio está fazendo telemedicina nesse período aí de quarentena? Estou fazendo. Mantenho os atendimentos presenciais, mas alguns pacientes querem fazer plano por telemedicina, né, até para não sair de casa, tudo. A gente faz sim. E você faz atividade física? Depois eu vou... Jogando a pergunta para você. Doutor Otávio está repassando para mim, então. Eu tentei, juro que eu tentei nas 2 primeiras semanas, mas é um misto de vários sentimentos nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, que está muito complicado, e isso é uma coisa que a gente tem partilhado até para pessoas que são ativas fisicamente falando. Então, eu conversei recentemente com alguns amigos que nas 2 últimas semanas não teve saúde mental para se concentrar e pensar em algo nesse sentido. Não sei se tem alguma dica, né, como médico endocrinologista, mas seria importante passar para a gente, ainda mais nesse período tão conturbado. Eu acho que é fazer as coisas com segurança em casa, né? Não vai inventar de fazer levantamento de sofá, nada disso que você pode se machucar. Eu acho que exercícios leves, que tem alguns profissionais passando por Instagram, por Facebook, são bacanas, mas tomar cuidado realmente com lesão, né? Porque aí ficar lesionado em casa durante a pandemia é pior ainda. Então faz uma atividade física que você está habituado, ou se era sedentário antes, tenta começar aos pouquinhos, não vai fazer nada para machucar não. Perfeito. Então, pessoal, vai mandando a sua questão. Se você estiver curtindo a live, que já está top, tem mais ou menos aqui 30 e poucas pessoas, assim é o mesmo número lá no Facebook, então eu tenho um bom número aí de pessoas assistindo essa live nesse momento. Vamos para a próxima questão. As pessoas já nascem com alguma predisposição genética para terem diabetes, ou isso é uma consequência futura? Alguma explicação? Porque, por exemplo, no meu caso, eu descobri o diabetes com 26 anos, já é uma forma muito tardia, né, para a grande maioria. Mas existe algum fator genético? A gente fala de hereditariedade, mas no caso do tipo 1 também tem essa questão de relevância para tratar esse tema? Tem a questão da hereditariedade, sim, Pablo. Ela é mais presente no diabetes tipo 2, né? Que é aquela que a gente adquire ao longo da vida, principalmente ali a partir de 50 anos de idade.
principalmente pessoas acima do peso, sedentárias, com alimentação mais descontrolada. Então, normalmente, se você tem avós que teve diabetes, que tiveram diabetes tipo 2, ou os pais tiveram diabetes tipo 2, irmão, a chance de ter é maior. Então, principalmente na população de risco aí que está acima do peso, sedentário, tem medidas que a gente pode fazer para evitar sim. Já o diabetes tipo 1 tem o fator hereditário, mas ele não é tão evidente. Então, muito comum ter um paciente com diabetes tipo 1 que não tem ninguém na família com diabetes. Mas a questão aí ambiental não é tão evidente também, né? Tem alguns estudos que talvez associem com uma infecção na infância ou algum padrão alimentar, mas nada muito bem estabelecido também. Então é uma doença bem mais difícil de encontrar alguma coisa para prevenir, né? Certo. Eu lembro, por exemplo, no meu caso, assim que fui diagnosticado com diabetes, eu comecei alguns exames, mas muito superficiais, e tratei nos meus 3 primeiros meses como sendo diabetes tipo 2. E aí eu me aprofundei, fiz exames específicos, então tem gente que também tem muito essa dúvida. Como é que faz para identificar qual o exame que a gente consegue identificar qual é o meu tipo de diabetes? E existe, né? No caso eu fiz, enfim, mas é interessante abordar isso. O mais importante é a gente ver o perfil do paciente, na verdade, antes de qualquer exame. Então, chega um paciente jovem, magro, que tem um estilo de vida mais saudável, tudo, a minha chance de pensar em diabetes tipo 1 é muito maior. E o jeito que a doença aparece também. Então, normalmente, quem tem diabetes tipo 1 apresenta um quadro de cetose diabética, né? O paciente fica muito mal, vai para o hospital, faz diagnóstico. Diabetes tipo 2 é uma doença muito mais arrastada, normalmente ela aparece mais tardiamente, como eu falei, a partir dos 50 anos, às vezes a partir dos 40, dependendo da pessoa. Mas aí, normalmente, o paciente tem sobrepeso, tem obesidade, tem outras coisas associadas, cintura abdominal maior, estilo de vida. Então, isso já direciona muito o diagnóstico. Se é tipo 1 e tipo 2, esse diagnóstico é super importante, porque o tratamento é completamente diferente, né? Mas tem aquele paciente que você tem dúvida, né? Chega um paciente jovem, que está um pouco mais acima do peso, ou aquele paciente mais velho que tem um estilo de vida saudável. E aí? Aí a gente tem alguns exames para fazer sim, a gente dosa anticorpo e tudo mais para ver o que está acontecendo certinho com o paciente. Eu li alguns estudos, eu não sei se confere, que mostravam um aumento significativo no caso de crianças, de jovens com diabetes tipo 2, né? Desculpa, Pablo, não entendi. Vamos lá. Recentemente eu li alguns estudos que estavam apontando um aumento significativo de casos de jovens, né, de crianças e jovens com diabetes tipo 2. E isso procede? Tem aumentado. Isso, procede. Do mesmo jeito que a gente vê um aumento do número de casos de obesidade na infância, a gente vê um aumento de diabetes tipo 2 também. Entendi. Perfeito, doutor Otávio. Daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês. Aguardem, pessoal, que a gente tem Eu estava tentando acompanhar. Uma série aqui. Vamos lá. Deu uma travada agora, doutor Otávio. Repete, por favor. Não, eu estou tentando ler os comentários do pessoal. Estão surgindo umas dúvidas, mas vai subindo rápido, né? É difícil de acompanhar. Pois é, daqui a pouco eu vou tentar fazer esse papel de moderação entre os dois canais aqui, porque tá pipocando mensagem no Facebook e aqui também no Instagram. De atividade física, mas paciente. De todo modo, assim, não, caso não dê para gente seguir, vocês têm o canal do Dr. Otávio, como ele já falou, ele está fazendo telemedicina. Então, se você quer uma referência aí para o seu tratamento, seria uma boa possibilidade. Qual é a região do seu de atendimento, Dr. Otávio? Atendo em Campinas, no interior de São Paulo. Então, a galera aí de São Paulo, interior, Campinas, já sabe aí onde buscar. Tem os pacientes aqui que podem falar mais do que ninguém aí do atendimento dele. Vamos lá, próxima questão. Por que é tão difícil se aceitar... Aqui, uma pergunta que eu consegui... Opa, vamos... Vai lá. Não, neuropatia com problema, mesmo às vezes computação de dedo, tudo mais, pode fazer atividade física em si. É que nem eu falei, sempre respeita seus limites, né? Então, uma atividade física que vai exigir ali aquela articulação de que nem uma corrida, tudo mais, não vai ser legal, porque você vai prejudicar outras articulações. Mas, às vezes, uma bicicleta ergométrica, uma natação, alguma coisa quando as academias estiverem abertas e tudo mais, não vai impedir em nada. Né? Bacana. Tem uma questão aqui, que também foi trazida pelo pessoal do EABET. Por que é tão difícil aceitar e começar a fazer as coisas para se ter um bom controle? E aí, já aproveitando o gancho dessa pergunta,
Isso pode ter. Hoje eu vejo que a relação médico e paciente é uma das coisas, um dos pilares fundamentais. Eu falo isso pela relação que eu tenho com o meu médico, e a evolução do meu tratamento, como isso foi colaborativo nessa questão. Então, tem alguma relação com o fato dessa aceitação? O que falta, talvez, para um paciente ou recém-diagnosticado, ou com alguns anos de diagnóstico, entender essa aceitação e conseguir, consequentemente, ter um bom controle glicêmico? Pablo, acho que está muito relacionado aí a uma questão de como se fosse um luto, né? Sempre que a gente dá o diagnóstico para alguém, a gente nunca sabe como que esse paciente vai receber aquela informação. Então, tem pessoas que encaram aquela doença como uma coisa que não vai estar nem aí, que não vai fazer diferença na vida, mas tem aquelas pessoas que pegam e ficam com uma carga muito pesada em cima daquilo. E elas acabam vivendo um processo de luto mesmo, né? Passa por todas as fases. O luto, quem é da área da psicologia e tudo sabe que tem a fase da negação, né? Aí passa pela fase da barganha, da aceitação, né? Antes disso, passa aí por um processo bem, não sou da área da psicologia, não sei dizer certinho as 5 fases, mas eu acho que realmente, eu acho que a negação no começo, né, do paciente aceitar mesmo, tem a fase da raiva, que a gente vê muito na adolescência principalmente, eu odeio o cheiro da insulina, odeio aplicar a insulina, odeio tudo, faz parte, né, muitas vezes o controle piora na adolescência, mas isso melhora depois também, conforme o paciente vai ficando mais velho. E por isso que é super legal ter um psicólogo acompanhando nesses casos também, né? Para dar esse apoio. E essa relação que você falou do médico com o paciente é bem importante também. Primeiro que o paciente tem que estar com um médico que saiba tratar certinho o diabetes, né? Porque o diabetes tipo 1 é uma doença que é uma doença que o paciente não desliga dela, né? Se o paciente realmente quer controlar, não tem como você ficar 5 horas do seu dia sem você lembrar que tem diabetes, porque tudo que você vai comer tem que aplicar insulina, é isso, é aquilo. Então, é uma coisa que você está o tempo todo pensando. Precisa dessa ressignificação mesmo, encarar isso de uma maneira mais positiva, porque hoje em dia é uma doença que é pro resto da vida, né? A gente ainda não tem uma cura, então ver isso como uma carga negativa é bem difícil. E aí aceitar e tratar a doença se torna bem complicado, porque não é um tratamento fácil, né? Apesar da gente ter um tratamento excelente, que é a insulina, demanda muito esforço do paciente, de saber contagem de carboidratos às vezes, de estar atento a um monte de variáveis aí, medo da hipoglicemia, não é fácil, né? Eu não sei, da sua experiência aí, como é que foi, se você aceitou de boa desde o começo, se você quiser compartilhar com o pessoal. Então, é o que eu falo sempre aqui pro pessoal, meus 6 primeiros meses foram os piores da minha vida. Então, assim, falar diabetes eu falava com muito ódio, perguntava a Deus por que isso? O que eu fiz por merecer? Então, eu vivi o luto, eu vivi a depressão, eu vivi a entrega da dor, do diagnóstico, eu vivi a repulsa, a rejeição do fato de ter que aplicar insulina, e foi um trabalho de construção. Eu levei 6 meses, tem gente que leva anos, tem gente que nunca consegue sair desse luto. Eu, felizmente, consegui sair, tive muito apoio familiar, tive muito apoio da minha esposa, mas não é simples para a grande maioria. Como você falou, envolve o bom acompanhamento de um endocrinologista, de uma nutricionista, de psicólogo, uma equipe multidisciplinar, né? E às vezes isso não está tão acessível como esteve para mim naquela época, como é acessível hoje. Então, assim, eu falo muito que canais, não digo só o meu, mas as redes sociais voltadas para isso, levar informação e unir iguais, facilitam muito esse processo. E aí foi um dos pontos de partida para mim. Então, eu falo que é fundamental, talvez, eu acho até pertinente você, acho que você não aceitar e fala assim, eu não quis isso, realmente eu não quis, nunca desejei ser diabético, já que aconteceu, o que vem pela frente, quais as ferramentas que eu posso usar ao meu favor. E eu aproveitei e transformei o diabetes numa grande oportunidade para construir boas coisas. É mais ou menos isso Excelente. e ressignificar. É isso aí. Né? Eu tô vendo bastante gente ali que Vamos de... tá compartilhando seus sentimentos aí, viu, Paulo? Show. Vou lá atrás agora ler as mensagens e tentar passar aqui um pouco para vocês. A Tem Alessandra alguém botou, que se Alessandra atrapalha Patriciani. ganho de massa. Não atrapalha ganho de massa se você estiver usando sua insulina certinho, né? Se você é um paciente que tem o diabetes, que precisa de insulina, não tem a massa muscular, não vai ajudar em nada, porque a gente precisa de uma série de processos metabólicos que sem glicose não vai dar certo, principalmente porque o treino não vai dar certo sem glicose.
Vamos lá. Então, voltando lá. Alessandra, Patrícia Mel, muito difícil mesmo, tratamento diário, às vezes é cansativo demais. Nutri Evelyn, Otávio Lindo. Vou botar aqui. Gabi dando alô. A Nutria, lindo doutor. Meu Deus, gente, pessoal, só elogios. Vamos lá, Alessandra. Eu não consigo perder 1 quilo, não engordo e não emagreço. Mesmo malhando, daí fica muito triste. Sou usuária de bomba de insulina há 5 anos. Essa relação de perda e ganho de peso tem influência do diabetes? Não tem? A insulina engorda? Então, Paulo, essa é uma questão aí que eu gosto de conversar com os pacientes, né? Eu estava lendo recentemente, 30% das meninas com diabetes tipo 1 omitem dose de insulina ou fazem doses menores de insulina com medo de ganhar peso. E isso já é um critério para bulimia, inclusive, né? A gente pensa que bulimia é só ir lá enfiar o dedo na garganta e pôr tudo para fora com medo de ficar gordo. Não. É quando a gente tem outros métodos aí de tentar burlar o ganho de peso, a gente pode considerar como bulimia sim. E reduzir a dose da insulina para tentar não ganhar peso é um grande tiro no pé, né? Por quê? A gente não engorda por conta da insulina, né? Não é a insulina que engorda. O que engorda é o excesso de calorias que a gente ingere. Então, se a gente ingere um excesso de calorias e aí põe a insulina lá para trabalhar, com certeza a gente vai engordar. Por quê? O tratamento do paciente que tem diabetes, pelo menos do tipo 1, a gente passa doses fisiológicas para o paciente, ou seja, ele vai ter uma dose de insulina como se ele fosse uma pessoa que não tem diabetes, não vai ter insulina em excesso. Então, ele vai engordar do mesmo jeito que alguém que não tem diabetes. Então, a insulina não é a vilã da história. É a insulina que vai dar energia para a pessoa, que vai proporcionar aí a redução da glicemia e vai melhorar a qualidade. Esconder insulina para não engordar não vai dar certo. Não faça isso, por favor. Insulina é a nossa dose de vida diária. Então, sem isso, nada feito. Esquece e aí entra Não no quadro da é diabulimia, que é muito grave. isso, e não tem nada a ver o fato do paciente ter diabetes de ser mais difícil de emagrecer, tá? Isso daí também é um grande mito. É difícil emagrecer para todo mundo. Ninguém emagrece facilmente, né? Exige mudança de hábitos de vida. E é que nem a questão que a gente estava falando. Mesma dificuldade que a gente tem para conseguir tratar o diabetes certinho é a mesma dificuldade para perder peso, né? Exige mudança de alimentação, prática de atividade física, sair da zona de conforto é muito difícil. E aí é legal ter um especialista também acompanhando, às vezes precisa de medicação para dar aquele empurrãozinho também, né? Pois é, eu falo isso assim dos últimos anos por conta do bom controle glicêmico, né, e a liberdade usando bomba e fazendo a contagem de carboidrato, então você se rende às tentações gastronômicas. Então eu vi ganhando peso, somente nos últimos 2 anos por conta disso, mas não foi a insulina, é simplesmente a glicemia sob controle. Aprendendo a contagem de carboidrato, você fica mais atrevido, né? É um ato falho, mas é fato, é verdade. Mas a ideia da contagem ela é ótima, porque aí vai proporcionar uma alimentação igual como se a pessoa não tivesse diabetes, né? E aí isso não quer dizer que ela pode comer o que ela quiser. Então, às vezes o paciente tem essa impressão de, nossa, só eu contar o carboidrato tá tudo certo. Não é assim, né? A gente tem que ter uma alimentação saudável, tendo diabetes ou não. Então, prato equilibrado, né? Lógico, a gente pode comer hambúrguer de vez em quando, né? Tá com vontade de sorvete? Pode tomar sorvete, não tem problema. Mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? Em termos de quantidade e variar todo o resto do cardápio também. Exatamente. Eu vou aproveitar agora e ler uma mensagem que eu recebi aqui no Facebook da Ana Laura Lopes. A Covid e o diabetes. Eu sei que é um tema mais do que batido, mas é bom rápido, porque senão a gente faz uma live só disso. A gente Só discorra disso. sobre o assunto, doutor Otávio, porque eu sei que é uma grande dúvida ainda para muita gente. Então, a questão da Covid aí com o diabetes, né? A gente sabe que a questão de ter diabetes descompensado é um aumento de risco para complicações da infecção por Covid. Isso não quer dizer que a pessoa tem mais chance de pegar o vírus, mas se ela pegar, a chance de complicação é maior. Por quê? A pessoa que tem o diabetes que não está compensado, o sistema imunológico dela não funciona muito bem. Principalmente se for uma pessoa que tenha diabetes tipo 2 e que tem outras coisas envolvidas aí, né? Normalmente excesso de peso, que também restringe um pouco a capacidade pulmonar, né? Hipertensão, que foi um fator de risco associado e também em alguns estudos americanos. Então, várias coisas envolvidas no meio.
e mais um motivo para manter o diabetes controlado durante a quarentena. Por mais que seja difícil, que esteja em casa comendo mais, beliscando mais, a geladeira está ali de portas abertas para a gente, tem que manter, tentar pelo menos manter a rotina de antes, né? E manter o diabetes sob controle. Se a infecção aparecer, o jeito de se recuperar é bem melhor. É fundamental. Estamos categorizados como grupo de risco, mas não significa que uma vez com Covid a gente já está com uma sentença de morte. Não. A gente precisa fundamental hoje fazer o bom controle glicêmico. Mesmo porque os últimos levantamentos aí mostraram que quem tem diabetes, né, com os níveis de glicada normal, tempo novo normal, tem a mesma taxa de letalidade, mortalidade de quem não tem diabetes. É a mesma coisa. Muito importante falar sobre isso. Antes de eu ir para a próxima questão, eu queria dar parabéns para a criança, que eu não sei se é seu filho, que está com o vocal afinadíssimo no fundo chorando. Sério, eu vou fechar a janela aqui. Eu não tô nem ouvindo. Eu juro que eu ouvi algumas vezes, mas tem hora que o grave dele... Sensacional. Não, é dos vizinhos. Não tem crianças aqui. Eu imagino que é o momento de quarentena dele lá no auge. Mas vamos lá. Próxima questão aqui, doutor Otávio, da Camila De Luca Pilates. Bebidas alcoólicas interferem no tratamento? Se interfere, quais são os sintomas e no que prejudica? Vamos falar sobre esse assunto. Interfere. O carnaval, você até tinha feito um post dedicado aí para quem ia curtir o carnaval e ia beber um pouco mais. Interfere sim, né? A gente tem que lembrar que o álcool, ele inibe um processo do fígado que aumenta a nossa glicose sanguínea. Então, todo mundo, enquanto está em repouso, está dormindo, está em jejum, nosso fígado produz glicose. É uma maneira de manter a nossa glicose estável no sangue. E o álcool inibe esse processo que chama de gliconeogênese. E aí a chance de hipoglicemia existe. Então, vai beber um pouco mais da conta ali, fica atento para a hipoglicemia, até porque o sinal da hipoglicemia é muito parecido com o sinal de embriaguez. Então, às vezes está bebendo, os amigos ali estão só achando que você passou do ponto porque você bebeu demais, está meio tonto, está caindo, checa a glicemia, porque pode não ser só embriaguez, pode ter uma hipocontextualização. Que isso mais em destilados, mas que se for tomar bebidas fermentadas, né, cerveja, por exemplo, tem calorias, tem carboidrato, por sinal. E aí, dependendo da quantidade de cerveja, ficar atento com os outros alimentos para não fazer uma hiper também, né? O medo não é só da hipo, tem que levar as duas coisas em conta. Interessante. Eu falo assim, eu gosto muito de cerveja, enfim, aprecio, não gosto muito, bebo, mas bebo com a minha devida moderação. Mas eu percebo que quando eu faço ingestão da cerveja, ela dá uma subida e depois de um tempo, algumas horas, começa a queda livre. Né? E acredito que isso seja um processo habitual, né? Porque o carboidrato da cerveja vai fazer com que ela suba primeiro, né? E aí vai passando aquele efeito, vai inibindo ali a gliconeogênese do fígado e a glicemia tende a baixar. Entendi, perfeito. E aí tem uma questão que eu acho, se eu compreendi bem, que é o seguinte: mudaram as definições do diabetes, porque recentemente a gente viu que surgiram novos tipos, né? E aí eu não sei se fala de tipos, ou de protocolos, ou de normas, ou de valores. Quando surgiu, foram os clusters, né? Que eles classificaram o diabetes em clusters agora. Mas a gente continua diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 2. Quem tinha mandado essa pergunta para mim foi uma médica, que ela falou: eu não estudo isso desde 2017, mudou alguma coisa? Respondendo rapidinho, o diagnóstico é o mesmo, tá bom? A gente faz diagnóstico de diabetes quando tem uma hemoglobina glicada maior do que 6,5, ou uma glicemia ao acaso, sem o paciente estar fazendo jejum maior que 200, com sintomas clássicos de diabetes, né? Paciente indo muito no banheiro, está com muita sede, está com muita fome, está indisposto, fecha o diagnóstico, ou fez uma medida de glicemia em jejum maior do que 126. São os critérios para diabetes atualmente, tipo 1 ou tipo 2, vai do perfil do paciente. Fez o testezinho, fez o HGT, mostrou esses valores, já procura um especialista, porque o sinal de alerta já está mais do que ligado. Eu lembro que minha primeira ponta de dedo deu 472 e o alerta já tinha mais do que ligado, estourado, já tinha passado a largada há muito tempo. Mas aí tudo começou a história, mas muita gente aqui falando, tem uma questão aqui que é muito comum, eu sempre crio paródias sobre esse tipo, sobre essa questão, tipo 1 ou tipo 2, os leigos geralmente questionam, qual é a mais braba?
Existe isso? Mais brava, não sei se tem a mais brava, né? Eu acho que a tipo 1 ela exige muito mais dedicação do paciente, né? Isso sem dúvidas, porque é que nem eu falei, é o dia inteiro pensando que você tem a doença. Eu acho que a única doença, na verdade, que a gente tem atualmente que você não pode desligar dela é o diabetes tipo 1, né? Porque você é hipertenso, uma vez por dia você vai tomar um comprimido, o resto do dia você nem vai lembrar. Diabetes não, né? Infelizmente. Mas o tipo 2, dependendo do caso, chega no, igual um paciente tipo 1, que precisa tomar insulina várias vezes por dia também, né? Então, também é uma doença brava. Diabetes é uma doença brava se não for bem cuidada, gente. O segredo é manter a glicemia sob controle. Exato. E aproveitando sobre insulina, tem a próxima questão. Uma vez que um paciente com diabetes começa a usar insulina, ele vai ter que usar para o resto da vida? Ah, essa é uma pergunta bem legal. Porque muita gente tem medo de usar insulina achando que, por se eu aplicar insulina uma vez, eu vou ter que usar para sempre. No caso do diabetes tipo 1, sim, porque o único tratamento que a gente tem é o uso da insulina, né? No diabetes tipo 2, quando a gente entra com insulina, na maioria das vezes, a insulina é para o resto da vida. Mas o principal tratamento do diabetes tipo 2, que muita gente não leva em conta aí, é a perda de peso. Se o paciente consegue perder peso, eu não falo assim 5 quilos, perder muito peso, normalmente 30, 40, que é o que as pessoas perdem com uma cirurgia bariátrica, o diabetes reverte, né? Não que ele realmente revirta, mas a sensibilidade da insulina aumenta muito, da própria insulina que a pessoa produz, e aí a gente consegue sim tirar a insulina do paciente. Inclusive, tem pacientes meus que eu já atendi que usava medicações várias, usava insulina, fez cirurgia bariátrica, parou de usar a medicação para diabetes, como se não tivesse mais. Então, é uma coisa que ajuda bastante o pessoal, né? A gente até tem chamado a cirurgia de bariátrica de cirurgia metabólica aí, hoje em dia, porque a mudança no metabolismo é bem bacana. Mas não necessariamente precisa ser submetido à cirurgia, né? Tem pacientes que conseguem perder bastante peso, sempre é bem difícil, mas é possível. E aí, se a pessoa quer parar de usar insulina, esse é o caminho. Entendi. E aí eu vou criar uma outra polêmica com relação à reversão e cura e tratamento. Não entrando em nada de chás, claro. Mas eu vejo muita gente, Já até principalmente no grupo sei. que eu modero lá no Facebook, Insulina do Amor, a grande polêmica do transplante duplo rins e pâncreas Eu como vi que medida. perguntaram aqui. E então, o que tenhamos a falar sobre? Então, o transplante de pâncreas, né, ele é uma ideia bem bacana, porque a questão ali do diabetes tipo 1 é para quem não, você não produz mais insulina, então, vamos colocar um pâncreas novo que produz insulina, né? Mas sempre que a gente recebe um transplante de um órgão, a gente tem que lembrar que a pessoa fica imunossuprimida para o resto da vida, porque você vai estar recebendo um órgão de outra pessoa e o nosso corpo ataca aquele órgão como se fosse um vírus, uma bactéria, o Covid, e ele quer destruir, entendeu? E aí você precisa suprimir o sistema imune da pessoa para o resto da vida. Isso para transplante de rim, pulmão, coração, do que for. Então, não sei se a gente pode falar que é trocar 6 por meia dúzia, mas não é uma ideia tão boa, porque ser imunossuprimido também tem grandes complicações, né? E uma infecção pode ser uma coisa mais letal, né? Não é uma vida fácil, exige uma série de médicas, se bobear até com uma maior frequência de alguns pacientes com diabetes. Mas é uma estratégia bem legal para quem vai fazer outro tipo de transplante. Então, o paciente que tem uma doença renal, que já faz diálise e tal, e tem a oportunidade de fazer um transplante de rim, por exemplo. Já que aquele paciente vai ficar imunossuprimido para o resto da vida, vamos aproveitar que ele tem diabetes também e pôr um pâncreas nele, né? E aí essa que é a grande sacada. Você não vai estar causando a imunossupressão para curar o diabetes. Então você vai juntar as duas coisas e é essa a questão. São poucos os centros que fazem isso aqui no Brasil, né? Acredito que mais nas universidades aí. E minha experiência com paciente com transplante de pâncreas é bem pequena, né? Mesmo tendo ficado na Unicamp por 4 anos, pelo menos, atendendo aí pacientes com diabetes e tudo mais, temos um número bem pequeno. Mas é bom a gente fazer, pelo menos até de maneira macro, né, sobre essa situação, mas eu sei que é uma temática e às vezes eu vejo até uma certa rivalidade sem sentido algum de ex-diabéticos e falando, aí o povo contrário.
Eu acho que a gente tem que respeitar a opção, a decisão de cada um. Eu acho que qualquer Exatamente. decisão, assim como foi a minha com o uso da bomba de insulina ou qualquer mudança de tratamento, você conversar com o seu médico e que você tenha certeza disso junto com ele, Com junto dele. certeza. Então, assim, não é um motivo você conversar com passe de paciente para paciente. É bom para esclarecer, mas é importante ver com o especialista sempre. O tratamento do diabetes ele é bem individualizado, então não é porque hoje em dia a gente tem a bomba de insulina que ela é o melhor tratamento para todo mundo, né? Tem pessoas que saem super bem usando seringa, NPH irregular, tá com diabetes super ok. E tem pacientes que preferem a bomba, e tem aqueles que só querem fazer contagem sem a bomba, então tá tudo bem. Tem aqueles que usam dose fixa, e tem que ver o que o paciente quer, né? Graças a Deus a gente tem várias oportunidades de tratar diabetes, o importante é ele estar bem controlado. Se o paciente está feliz com aquele método, não precisa de transplante, não precisa de bomba. Vamos ver o que é mais adequado para cada um, né? Acho que essa aqui é a ideia. Eu acho que talvez as bombas de insulina, elas têm cada vez um avanço tecnológico aí rápido, né? E nos Estados Unidos a gente já tem a 670G que faz o ajuste automático, aí, né? Ele lê já a glicemia e já lança a quantidade de insulina, quase um pâncreas artificial. Talvez seja uma saída mais interessante para quem pensa aí no transplante de pâncreas. Transplante de pâncreas. Eu, particularmente, uso algo muito parecido, que é o Android APS, que é o famoso a glicemia no celular e toda a automação. Enfim, tem muita gente fazendo isso, lógico, precisa de muita orientação, tem essa orientação com o meu médico, funciona bem, mas é um dos passos também que acabou me dando um certo conforto para não optar, talvez, em refletir sobre o transplante. Mas sempre são inúmeras possibilidades, é muito importante, como o doutor Otávio falou, o tratamento para um paciente com diabetes é individualizado. Todos temos diabetes, sim, tipo 1, tipo 2, enfim, mas meu tratamento é diferente do seu que está me assistindo, do seu amigo, do seu familiar, de qualquer outra pessoa que você conhece. Não adianta usar como parâmetros as dosagens, a administração, os horários. Você precisa conversar com um especialista, não é com um vizinho. E ó, perguntaram ali, pâncreas novo não fica mais diabético? Pode ficar, né? Se a paciente não mudar o estilo de vida, continuar obeso, né, com alimentação inadequada, pode desenvolver de novo diabetes tipo 2, porque tem resistência insulínica, né? Toda aquela coisa. Bem, pessoal, tem muita questão ainda. Obrigado por cada um que está participando. A gente está praticamente na metade dessa nossa live muito bacana. Espero que vocês estejam curtindo, assim como eu. Inúmeras dúvidas vocês estão compartilhando, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Está sendo um piloto para mim, um evento inaugural de fazer essa transmissão simultânea nos dois canais. A gente vai tentar acompanhar e responder as mensagens nos dois veículos, né? Tanto no Facebook do Diabetes quanto no Instagram aqui. E prometo, sim, sair um pouco, às vezes, do lado descontraído e trazer temas e convidados que têm a grande relevância dentro da nossa comunidade, que possam agregar muito valor nesse período que a gente precisa construir, porque está tudo tão pesado e a gente precisa adquirir conhecimento. Eu acho que uma das grandes dicas que eu posso dar como paciente é conhecer melhor você nesse período de quarentena, principalmente o seu tratamento com diabetes, e evoluir para que depois que tudo normalizar, você, quem sabe, consiga encarar, ter uma outra ótica do que é a sua relação com o diabetes. Aqui. Deu certo, deu certo. Tá ouvindo? Tô. Foi? Tá, beleza, vamos seguir então. Vamos para a próxima questão aqui, daqui a pouco a gente volta ali os comentários. Ele morreu mesmo, Otávio, gente. posso Vou ficar comer? sem fone. Morreu? Se o áudio conseguindo estiver ouvir ruim, pelo- vocês me falam. Eu tô ouvindo bem, mas se às vezes fica com eco, em reserva ali. Tá, mas Tá eu legal acho que hoje? por enquanto tá ok, vocês me avisem aí. Não, por enquanto tá. Isso. Vão colocando aí nos comentários que eu vejo para vocês aí. Se tiver algum problema, a gente sinaliza aqui. Bem, diabético pode comer carboidrato mesmo com o diagnóstico ou tem que deixar isso aí para sempre? E aí a gente já entra num outro cenário sobre dietas e muitas coisas que se fala. Dieta low carb, dieta cetogênica, enfim. O que você tem a dizer a respeito disso? Quem tem diabetes pode ter uma alimentação igual qualquer pessoa, tá, gente? Isso é um grande mito, tá bom? E nunca mais pode comer doce, nunca mais pode comer carboidrato. A gente tem que derrubar esse mito primeiro de tudo, né? O que é importante? Alimentação equilibrada, sempre. Carboidrato, proteína, gordura, micronutrientes, vitaminas. Alimentação completa é bem importante.
E aí tem várias empresas aqui acompanhando. Lembrem das Nutri, tá bom? Elas ajudam muito na questão da alimentação. Tem gente que a gente vê no consultório que tem um controle melhor do diabetes quando faz low carb, né? Não é regra, tá? Mas tem gente que fala, nossa, depois que eu reduzi a quantidade de carboidratos, a minha glicemia ficou melhor. Tá ok. Se você tá feliz com low carb, consegue levar adiante, mantenha low carb. Mas isso não obriga ninguém a fazer low carb, pode ter uma alimentação saudável com carboidratos, o importante é manter a glicemia no alvo. E aí vai o ajuste da dose da insulina, vai a contagem de carboidrato e todo o resto. Ok. Tem gente aqui, muita gente fazendo a mesma pergunta aqui no Facebook, questionando que raios é essa hemoglobina glicada e qual a importância disso e quais são os valores de referência. Tá legal. A hemoglobina glicada, gente, a hemoglobina é uma partezinha lá das nossas células vermelhas do sangue, que ela pega nosso oxigênio e leva para os nossos órgãos usarem. Né? Ela é o transportador de oxigênio que a gente tem no corpo. A gente respira, a hemoglobina vem e leva para o coração, para todos os órgãos. Enfim, a hemoglobina glicada, o que acontece? O açúcar ele vai grudando na hemoglobina de todo mundo. E aí a gente consegue ver a porcentagem de açúcar que gruda na hemoglobina. E no paciente que tem diabetes, a gente vê que como ele tem mais açúcar no sangue, gruda mais açúcar na hemoglobina. Então a gente faz esse exame de sangue, né? Isso ajuda a gente tanto em diagnóstico quanto segmento da doença. E então a cada 3 meses a gente consegue ver mais ou menos se a hemoglobina glicada aumentou ou baixou. E isso vai falar se tem mais açúcar ou menos açúcar no sangue daquele paciente. Então, é um parâmetro bacana. Mas ele não é o melhor parâmetro que a gente tem hoje em dia, né? Porque a hemoglobina glicada ela pode vir falseada por uma série de coisas. Então, às vezes o paciente tem anemia ou usa algumas medicações, e isso pode aumentar ou baixar a glicada. Fora que às vezes vem uma glicada super bonitinha lá, de 6, só que o paciente está tendo hipoglicemia dessa, e a glicada não mostra isso pra gente. Então, não é uma grande, assim, né? Não dá pra gente tirar tantas conclusões olhando só para a glicada, tem que olhar as outras coisas também. O que a gente usa muito hoje em dia é o timing range, né? Que é o tempo no alvo, principalmente para aquelas pessoas que usam o sensor, né? O Libre, ou a bomba de insulina com sensor, que elas fazem o grafiquinho e elas conseguem mostrar qual é a porcentagem do dia que a pessoa tem ficado dentro do alvo. E isso mostra para a gente muito mais, às vezes, do que a própria hemoglobina glicada. Fora outras coisas, variabilidade glicêmica, né, que a gente olha desvio padrão, né, e todo coeficiente de variabilidade, outras coisas aí para ver se o diabetes está dentro do normal. E aí perguntaram qual que era o valor, né, esperado da glicada. O diagnóstico de diabetes é feito a partir de uma glicada de 6,5, tá? Ou pré-diabetes quando é maior do que 5,7. Igual ou maior do que 5,7, o paciente já é considerado com pré-diabetes, que é uma fase aí, um sinalzinho amarelo que a gente tem para os pacientes de que ele vai desenvolver um diabetes tipo 2 se algumas coisas não forem feitas. E então, a partir de 6,5 é um diagnóstico de diabetes mesmo, tá? E quando o paciente tem o diagnóstico já de diabetes, qual que é o alvo da glicada dele? A gente gosta que a glicada fique menor do que 7. Tá? E isso diminui bastante o risco de complicações vasculares, neuropatia e tudo mais. E quando o paciente ele é mais idoso, já tem uma expectativa menor, a gente não precisa ser tão rigoroso com esse 7. Né? Então, aquele vozinho que já tem 85 anos, já acamado, que tem mais uma debilidade, a gente sabe que o diabetes ele demora anos para trazer algumas complicações. Então, a gente não precisa ser tão rigoroso no controle do diabetes. Não precisa ser 7, pode ser 7,5, dependendo do paciente até 8. Isso vai depender de uma série de fatores além da glicada para indicar. Exatamente. Tem gente que está me perguntando se essa live depois vai ficar disponível. Graças a Deus, o Instagram, nesse período aí de quarentena, habilitou um recurso que, quando termina a live, fica disponível para a gente publicar. Então, a gente pode salvar, publicar. Então, terminou, ela já vai ficar disponível como uma publicação fixa. E já vai estar no IGTV para todo mundo assistir. Nem eu sabia. Então, estão perguntando que eu não respondi porque eu não sabia. Então, vai ficar, antigamente, há 2 semanas atrás, até 2 semanas atrás, a gente tinha que fazer uma gambiarra em off para conseguir baixar. Agora não precisa mais disso, então, para nossa alegria, vai ficar disponível sim, pessoal. Eu sei que tem muitas questões, a gente está na segunda parte já
nessa live. Eu sei que tem dúvidas, tem algumas coisas aqui que é a nossa pauta aí para essa conversa. Tem muita gente elogiando, muita gente agradecendo os esclarecimentos do Dr. Otávio. Enfim, acho que esse está sendo o principal objetivo de levar essa informação para o pessoal. Oi? Não entendi. A gente sabe que não, a ideia realmente é ajudar nas dúvidas, né? A gente sabe que o pessoal está em quarentena, que está trancado em casa, está com receio de ir no médico. Então vamos tentar ajudar da maneira que dá. E é isso aí. Não descuidar da saúde nessa época, porque a gente tem outras doenças que não são Covid, né? Exato, exato. Vamos aqui para mais uma questão, então. Água com limão ajuda na glicemia? Eu já vou para as famosas lendas urbanas. O que temos a falar sobre? Eu gosto bastante, né, Pablo? De um chazinho para curar o diabetes, né, das ervas. Não, gente, a água com limão, ela não vai reverter diabetes, não vai abaixar a glicemia, nada disso, tá? O que é legal, às vezes o paciente está habituado a tomar suco de laranja com açúcar, e aí ele começa a tomar água com limão e vê que a glicemia melhorou. Mas não é porque a água com limão melhorou a glicemia, é porque não está entrando aquele monte de carboidrato que tem no suco de laranja. Né? Um suco de laranja vão 4 laranjas ali para fazer o suco, então tem um monte de carboidrato. Né? Não que ninguém possa tomar suco de laranja, mas aí na hora que você troca de uma coisa pela outra, você vê que a glicemia melhora. Mas por conta disso, porque a água com limão tem muito menos calorias e carboidratos do que um suco de laranja. Entendi. Tem gente aqui, a Ianca, falando saudade dos dois. Oi, Ianca, Ianca DM1, acompanhando, questionando. Ianca, não sei se você já falou de time range, acabou de falar, não sei se você já estava aqui assistindo a gente. Tem uma questão aqui no Facebook da Caroline Cap. Quais os sintomas de cetoacidose? Tem muita gente que nem sabe o que é cetoacidose, nem como identificar os sintomas e como ser diagnosticado. É importante a gente falar sobre isso. Isso, então, o que é a cetoacidose, né? Ela é uma emergência, nas poucas emergências que a gente tem na endocrinologia, a cetoacidose é uma delas, tá bom? E como que a gente sabe se o paciente está com uma cetoacidose? Normalmente os sintomas são desconforto abdominal, náusea, dor, às vezes, mal-estar, tontura. E aí, como que a gente faz o diagnóstico? O paciente chega no pronto-socorro, o médico mede a glicemia e vê que a glicemia está maior. Os diagnósticos aí falam glicemia maior que 250, fecha critério aí para cetoacidose, junto com outras coisas, né? A medida de cetonemia ou acetonúria, que é quando a gente mede os corpos cetônicos ou no sangue ou na urina, se eles estiverem aumentados também. E tem um exame que a gente faz também no sangue de gasometria, que mostra a acidose. E é isso, daí junto os fatores aí fazem o diagnóstico de uma cetoacidose diabética, que é quando o paciente acaba descobrindo, na maioria das vezes, ou aquele paciente que tem o diabetes tipo 1, e não está bem controlado, tá? E aí o corpo ele precisa de energia, né? Porque o que acontece? A gente tem a glicose, que é a nossa energia, nossos músculos precisam de glicose, coração, cérebro, é a nossa fonte de energia é a glicose. O paciente que tem diabetes tipo 1, ele não consegue pôr a glicose dentro da célula. A glicose fica girando lá no sangue, porque não tem insulina para colocá-la na célula, né? E aí, o que o corpo faz? Começa a produzir energia por outros métodos. Então, ele começa a quebrar proteína, gordura e tudo mais para tentar formar glicose, e aí ele acaba produzindo corpos cetônicos. E aí, o corpo cetônico no nosso corpo ele é bem prejudicial. Ele deixa o pH mais ácido, dá toda essa sensação de mal-estar, e o paciente pode ir a óbito se não for diagnosticado e tratado a tempo. Então, é uma coisa também que a gente fica bastante atento aí. Então, percebendo os sinais em casa, já é recomendado entrar em contato com o médico? O que pode se fazer numa situação de cetoacidose em casa? Tá. Você está falando de alguém que já tem diabetes, provavelmente, né? Porque quem não tem diabetes dificilmente vai suspeitar, não, estou com cetoacidose. Você nunca ouviu falar de cetoacidose, né? Mas a pessoa que está em casa, eu acredito que ela vai ter um monitor para medir a glicemia, né? Isso é importante. Então, sentiu esses sintomas que eu falei, nossa, tô com dor abdominal, tô vomitando, com náusea, né? Mede, vê como tá a glicemia. Viu que tá maior que 250, ou você pode até ver se tem fitinhas urinárias, né, para medir cetonemia, cetonúria, né? Tem alguns pacientes que fazem sempre cetoacidose, que a gente sabe que tem um controle mais difícil, que a gente até orienta a ter essas fitas em casa. E nem sempre você precisa procurar um hospital, tá? O que dá para você fazer? Porque às vezes no tempo de você chegar no hospital também você vai passando mal, não tem como ir. Hidratação. Hidrata.
e aplica a dose de insulina que você deveria aplicar também para corrigir aí a sua glicemia, tá bom? Mas o mais importante é hidratar, aplicar a insulina e não deixar de comer. Come, porque o corpo está precisando de glicose, né? Então, às vezes está em jejum há não sei quanto tempo, só aplicar a insulina não vai adiantar muita coisa. Então, come e aplica a insulina. Gente, então, muitas dicas bacanas. A gente está nos últimos minutos aqui da live, que daqui a pouco o Instagram automaticamente expulsa a gente 1 hora. Isso é uma das coisas que eu espero que em breve se resolva. Mas, enfim, está sendo muito bacana. Eu queria que vocês deixassem aqui as mensagens de vocês. O doutor Otávio, já estou na parte aí de despedir, de agradecer muitíssimo a cada um de vocês que assistiu essa live. Prometo a vocês que eu irei repetir ações como essa, de trazer convidados e levar informação tão rica, tão importante, com profissionais de extremo gabarito, como foi a de hoje à noite. E agradecer muito ao doutor Otávio por ter exposto, né, oferecido um tempo dele hoje para a gente estar abordando esse tema, né, um tema tão comum e tão habitual para a gente, principalmente aqui dentro do Eu e a Beth. Mas eu queria que você deixasse aí alguma informação, um recado final, deixasse as suas redes para acompanhar, contato, que o Dr. Otávio também faz o seu canal lá de comunicação, coloca muitas dicas, muitas informações, e está aqui hoje, nessa noite, colocando todo o seu conhecimento à nossa disposição. Eu que agradeço, na verdade, Pablo, pela oportunidade de estar aqui, né, de ajudar bastante gente aí que está em casa, né, que está querendo tirar as dúvidas sobre diabetes e às vezes não tem como. Então, agradecer ao pessoal que está aí acompanhando, mandando as dúvidas, né, às vezes fica envergonhado, não quer perguntar, mas tem bastante gente que mandou bastante pergunta. Desculpa, não deu para responder todas. Primeiro porque sobe muito rápido, não dá tempo de ler, é a minha primeira live, ainda não tô com o olho ligado em tudo aí. Mas as dúvidas que vocês tiverem, que ficou faltando responder, manda por inbox para mim, a gente vê se dá para conversar, né? Se der para fazer uma consulta também, a gente faz, a distância, presencial. E meu contato, acho que tá aqui, não sei, você liga lá, que depois vocês conseguem ver meu perfil aqui no Instagram, endocrino.otávio, Octávio, com C. Mas é uma página mais de informações, assim, científicas, né? Não com uma linguagem difícil, é bem acessível para pacientes mesmo, né? Mas mostrando o que é verdade, o que não é. Tem muita fake news na parte médica e também na internet, então para vocês terem uma fonte confiável para ter informações sobre diabetes e perda de peso, principalmente. Tem outras coisas ali também, mas como são as coisas que mais geram dúvida, que eu acabo mais falando. Exato, é @endócrino.octávio, doutor Otávio Neto disponível aí pra gente. Aproveitando fazer o meu jabá, gente, essa semana teremos chuvas de live. Amanhã vai ter a live musical, mas é bem tarde da noite, meia-noite, farei meu momento DJ das lives aqui. É a live do gatinho, é exatamente essa. Então, amanhã é dia de colocar os clássicos, montar a nossa playlist. E na quinta-feira, vou estar com um casal diretamente da Espanha, falando com vocês sobre como está sendo a vida de confinamento, a vida agora dando início lá a respirar na quarentena diretamente da Espanha, vai ser muito legal. Então, amanhã tem live do gatinho e quinta-feira tem outra live muito bacana aqui dentro do Eu e a Beth. E hoje contei live internacional. E hoje diretamente do Rio de Janeiro para Campinas e para o Brasil. Campinas, mais chique do que Mas foi rico demais. Muito obrigado aí, doutor Otávio. Mais uma vez, uma excelente noite para você. E a gente segue aqui nas redes. Daqui a pouco a gente vai ter repeteco dessa live. Vamos fazer. Tem bastante dúvida aí que ficou suspensa, né? Beleza. Com certeza. Boa noite aí, pessoal. Foi bom estar aqui com vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook. Deu tudo certo. Valeu, pessoal. Ótimo. Tá bom. Tchau, tchau. Isso aí, gente. Se cuida. Tchau, tchau.